Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos trazer aqui a primeira mensagem desse livro, é um livro mais recente, que foi lançado aí pelo Divaldo Franco, né, através da sua excelente mediunidade, aí aos 96 anos, esse livro de mensagens do Dr. Bezerra de Menezes, né? Espírito Dr. Bezerra de Menezes. E mensagens assim muito atuais. Eu vou ler pra gente hoje, espero que dê tempo de ler o texto, essa foi uma psicografia, né, que o Divaldo recebeu. É um pouquinho longa, mas a gente vai tentar aqui nesses 20 minutos, né? Então, logo de cara, essa primeira mensagem, o Dr. Bezerra, ele vem falar de um tema que tá aí, né, muito em alta na atualidade. Ele vai falar aqui da valorização da vida. E o que a gente tem percebido aí em alta, né, é uma luta pela desvalorização da vida, né? A gente percebe aí uma pressão para que abram-se mais as brechas para o aborto, né, sob os mais variados argumentos, né? Nós não vamos aqui entrar no mérito da questão, se sim, se não, se os argumentos, quem é contra, quem é a favor, se são válidos os argumentos, se não são, não vamos entrar nesse mérito. Nós vamos aqui nos ater ao fato de que somos cristãos, né? E o fato de sermos cristãos nos coloca já com uma posição bem definida a respeito do tema, que é a valorização da vida acima de qualquer coisa. O cristão, aquele que é cristão, não tem nem o que, antes de ser cristão, ele acredita em Deus, né? Não tem como ser cristão sem crer em Deus. E sabendo que o autor da vida é Deus, a gente tem muito claro que só compete a ele interromper, né? Então vamos aqui a essa primeira mensagem do Espírito Bezerra de Menezes. Ele começa assim: meus filhos, que Jesus nos abençoe. A vida, sob qualquer aspecto considerada, é dádiva de Deus, que ninguém pode perturbar. Todos os seres sencientes, né, que têm sensações e sentimentos já, né, desenvolvidos, desenvolvem um programa na escala da evolução, demandando a plenitude, a perfeição que lhes é a meta final. Preservar a vida em todas as expressões é dever inalienável que assume a consciência humana no próprio desenvolvimento da sua evolução. Quando alguém levanta a clava para interromper propositalmente o ciclo da vida, faz um novo Caim, né? Então, Caim que matou Abel ali pelas tradições bíblicas, né? Ali na Gênese, né? Obviamente que a gente vai entender tudo aquilo como uma linguagem ali muito figurada de um momento em que sentimentos muito conturbados, né, de irmãos ali que deixaram, né, a sua inveja, o seu egoísmo, o seu orgulho virem à tona a ponto de um exterminar o outro, né? Então, quando a gente muito interessante o Haroldo Dutra, ele faz algumas análises bem interessantes ali de alguns livros, textos bíblicos, sobretudo os mais ali do Antigo Testamento, né? E a Gênesis é o primeiro livro das tradições judaicas e tudo mais, né? Que é uma forma muito simbólica as coisas como estão ali. Então essas figuras, essas pessoas, né? Adão, Caim, Abel, não eram assim, não eram exatamente uma pessoa, um homem, né? Mas representavam ali grupos, né? Espíritos que já vinham com aquelas tendências, né? Então esse Caim matou Abel eram grupos de espíritos ali com essa rebeldia já, com esses sentimentos ali difíceis, né? Querendo um sobrepor-se ao outro. Então, o que ele está dizendo que
a gente vive momentos que tem esses grupos que querem aí, acham que tem o direito de interromper o ciclo da vida, né? É isso que está dizendo aqui. Então vamos. Quando alguém levanta a clava para interromper propositalmente o ciclo da vida, faz-se um novo Caim, jogando sobre si mesmo a condenação da consciência de culpa e experimentando no remorso hoje ou mais tarde a necessidade de depurar-se, reabilitando-se a nadar nos rios das lágrimas. Então, como é algo antinatural, né? Cedo ou tarde, aquele que levanta essa clava, que levanta essa bandeira, cedo ou tarde, porque nós vamos evoluir, né? Por mais que a gente tente retardar com algumas escolhas equivocadas, uma hora a gente vai acordar. E nesse momento que a gente acordar e perceber o que é que fizemos, não estou dizendo aqui, não é só da mulher que pratica, mas todos esses que estão envolvidos até querendo, né, legalizar alguma coisa. Todo mundo que de alguma forma concorre para que algo que é antinatural aconteça, cedo ou tarde, quando cair na consciência e perceber o que fez, quando vê as consequências espirituais daquilo que fez, vai incorrer nesse sentimento, nessa consciência de culpa aqui, né? Que vai descambar ali nas expiações, nas provas necessárias para se quitar com as leis de Deus, né? Bom, continuando aqui o texto. Por isso, os espíritas cristãos, compreendendo o alto significado da vida, levantam-se para defendê-la onde quer que se apresente, em especial a vida humana, estágio avançado do processo de iluminação do ser na busca da sua consciência plena e cósmica. Isso aqui é muito interessante, porque nós defendemos a vida, por exemplo, temos aí leis que protegem o meio ambiente, né? E algumas práticas são considerados crimes ambientais assim graves, com penas severas, né? Então são vários, desde o corte ilegal de uma árvore, tudo mais, né? Até, por exemplo, a gente tem uma legislação que protege aí as tartarugas, né, marinhas, porque senão elas já teriam sido extintas há muito tempo. E dentro dessa lei de proteção, a gente protege inclusive os ovos das tartarugas, justamente para não deixar que a espécie seja extinta, né? Porque de tantos ovos, pouquíssimos só pela natureza, pela ação da natureza, poucos ali todos vão eclodir, mas as pequenas tartarugas, pouquíssimas vão chegar ali a uma vida adulta, né? As próprias intempéries da natureza vão dar cabo da grande maioria. Então precisa realmente da proteção humana, porque senão já haveria extinto, né? Então a gente tem mecanismos legais aí que prevê penas severas para quem, por exemplo, não protege o ovo da tartaruga, né? E ao mesmo tempo a gente quer criar aí leis para que se permita o aborto, sei lá, né? Numa idade gestacional ali até sei lá quantos meses, né? Então a gente chega num paradoxo, na verdade numa contradição que nós temos leis que protegem, que estão protegendo, né? Muito mais a vida de uma tartaruga, a vida antes, né? A vida gestacional, digamos assim, o ovo da tartaruga é preservado, ao passo que estamos querendo desproteger a vida humana. Então, é um contrassenso, né? Como se a vida da tartaruga valesse mais do que a vida humana. Não tenho nada contra as tartarugas, eu acho que a gente tem que ter mecanismos mesmo que proteja a nossa natureza, tal, mas em primeiro lugar a gente deveria ter mecanismos que preservassem a nossa espécie, né? Então vamos lá. Inspirados pelo mundo espiritual superior, os obreiros do Cristo se erguem hoje
para proclamar não só o direito à vida dos que estão em germe e têm direito a nascer, como dos que se despem do corpo e têm o direito de permanecer até o último hausto do organismo em processo prévio de degeneração, como também do delinquente revel, que se pode arrepender e tornar-se instrumento útil à comunidade que agrediu, ou do atormentado mental, espiritual e moral, que sem resistência para enfrentar a luta, opta pela falsa solução do autocídio, mergulhando no insondável abismo das sombras e da dor. Então, a vida deve ser preservada, porque mesmo aqueles que degenerarem, né? Eles terão, na verdade, cedo ou tarde, como tudo vai se reajustar, a oportunidade de se ajustarem, né? Não apenas defender esse direito à vida, mas também respeitar todas as vidas como se apresentem, onde quer que estejam, é tarefa primordial do Espiritismo, que pode ser considerado uma usina de poderosa força, e se por acaso não realiza a operação transformadora dos seus membros, influindo no comportamento da sociedade, converte-se em uma potência deixada à margem que perdeu a finalidade de produzir energia para a utilidade a que se destina. Por isso, o Espiritismo tem como objetivo primeiro a transformação moral do homem, e se esta não se dá, a mensagem pode ser comparada a uma lâmpada abençoada que lamentavelmente encontra-se com a luz interrompida. E aqui eu me recordo, né, de uma parte que Kardec fala, creio que é no Evangelho, agora eu não vou saber exatamente, né, em que lugar ali do Evangelho, mas ele diz que a religião, ela tem por finalidade transformar o homem para melhor. E as religiões que não atingem essa finalidade, que não conseguem transformar o homem para melhor, ela fracassou, ela não é uma boa religião para aquela pessoa que segue, né? Então, qual é a melhor religião? É aquela que consegue transformar o homem para melhor, é aquela que consegue fazer com que os seus seguidores deixem de ser aquele homem velho cheio de vícios, né? E passe a ser um homem novo com maiores virtudes. O Espiritismo se propõe muito isso, né? A essa transformação moral. Então, ele pega o Evangelho de Jesus e tenta extrair dele todo o ensinamento moral capaz de nos transformar, né? Então, é isso que todo espírita deve perseguir, esse desejo de se melhorar, de mudar, de deixar de fazer coisas que fazia, pensar como pensava, para subir um patamar a mais elevado. Não ser mais que os outros, né, é mais que os outros na questão do orgulho e da vaidade, mas ascender como espírito, né? Dessa forma, a transformação moral intransferível, individual, saem os outros objetivos que vão atender às necessidades coletivas, mudando as paisagens terrestres e convidando a criatura à construção real do mundo pleno que em breve defrontaremos, né? Então, estamos aí às portas de um mundo de regeneração. E onde estarão as energias necessárias para esse cometimento, se não no lar, nessa sociedade miniaturizada em que se caldeiam sentimentos, lapidam-se arestas e muitas vezes com o buril se retiram a jaça, as anfractuosidades, limando-se a aspereza para que o brilho da luz interior possa alcançar a superfície e expandir-se. Então, o Dr. Bezerra está aqui dizendo o seguinte, que para que a gente consiga essa depuração moral, né, esse alto brilho, vamos dizer assim, no nosso espírito, né, essa lapidação, a gente tem que estar acolhido ali, começando no lar.
né? As grandes transformações, elas não são de cima para baixo. Sempre falando isso aqui a gente tem que ficar muito imbuído disso, né? Porque a gente fica achando que é eu vou votar em fulano e beltrano porque vai mudar, acreditando que vai haver a mudança. Tudo bem, né? De qualquer forma, somos nós que de baixo que vamos colocar aquelas pessoas lá no poder, né? Mas então toda mudança vem de baixo. Não é do presidente para o cidadão, não é do governador para o cidadão, não é dos reis para os súditos. Né? A mudança é de baixo para cima, é do indivíduo na sua casa, com a sua família, no seu lar, né? No seu pequeno mundo ali, mudando, fazendo o melhor que possa ali dentro e ensinando todos os outros a fazer também. E aí, concomitantemente, cada tijolo que a gente vai construir na nossa vida de relação na sociedade, vai ser tudo ali com base naqueles ideais, naqueles objetivos moralizadores e éticos que a gente busca para a nossa vida. E isso vai se refletir nas pessoas que a gente vai votar, né? Nas pessoas que a gente vai eleger, nas escolhas que a gente vai fazer, nas ideias que a gente vai abraçar, nas teorias que a gente vai abraçar. Então as mudanças vêm de baixo para cima, não é de cima para baixo. Vamos continuando aqui. Né, então esse de baixo para cima vai começar onde? Na nossa casa, né? Na nossa vida em família, no nosso lar. É isso que é de baixo para cima. A família é a base da sociedade e não pode ficar relegada a plano secundário. E é outra coisa que a gente vê, como se espera destruir a questão da família, né? Destruir os laços de família, tanta coisa que a gente vê aí querendo enfraquecer os laços de família. Viver em família com elevação e dignidade é valorização da vida, na oportunidade que Deus concede ao espírito para crescer e atingir as culminâncias a que está destinado. É verdade que muitos obstáculos se levantam, gerando dificuldades para ambos os cometimentos. Quem por acaso atravessará um rio 2 vezes nas mesmas águas? Enfrentar tais obstáculos é a decisão do cristão renovado que encontrou em Jesus a força poderosa que ele usou quando quis implantar o seu reino de amor e justiça na sua época, guardadas proporções semelhantes a esta. Se os companheiros se revestirem de valor moral para combaterem o erro, pela sua atitude de coerência espírita cristã, pela sua conduta eminentemente evangélica, lentamente os espaços perdidos serão recuperados e será erguido na terra o reino de trabalho, de fraternidade e de amor. Meus filhos, há muitas sombras, porque o bem apresenta-se com timidez. Isso também está no Evangelho, né? Porque o mal predomina na terra, ou parece predominar na terra, né? No Livro dos Espíritos. E a resposta pela timidez dos bons, né? Olha, meus filhos, há muitas sombras, porque o bem apresenta-se com timidez, cedendo espaço ao mal, que alarga os seus domínios pelo atrevimento de que se reveste. É por isso que as notícias são sempre de coisas ruins, né? E notícia ruim rende, né? Porque a gente ainda se atrai. A gente dá ibope para notícia ruim, né? Essa triste notícia da guerra aí, infelizmente, né? Esse ataque a Israel e tudo mais, nossa, a mídia, a imprensa deve estar feliz da vida, querendo mostrar as coisas mais torpes e sangrentas, né? E vai ficar requintando isso, vai passar isso até não poder mais, né? E por que a gente vai ficar dando ibope para esse tipo de coisa? Eu vi uma postagem de uma médica maravilhosa, e ela falando, gente, vamos parar de ficar compartilhando gratuitamente cenas sangrentas, porque isso gera pânico. É igual na época da pandemia, né? Você se negar, todo mundo sabe que uma guerra é sangrenta, vai achar que é o quê? Que eles, quando os mísseis fazem o quê? São flores? Os mísseis não são flores, são armas de destruição, né?
Então a gente sabe o que uma arma de destruição faz. A gente não precisa estar vendo aquilo ali e ficar se chocando com aquilo. O que temos que fazer? Uma médica, tá? Falou que muita gente fica doente, né? Porque os níveis de cortisol vão lá para cima. A pessoa começa, a gente quando experimenta sensações complicadas, né? A gente mexe com hormônios e a gente adoece também. Não estamos lá na guerra, mas quem tem um parente ou quem fica apreensivo achando que isso daí vai ganhar proporções aí mundiais e tal, a gente já começa a liberar ali hormônios que vão provocar várias sensações físicas em nós, né? E aí ela convida para a gente não fazer isso. Se quisermos ajudar, e eu compartilho com essa ideia ao máximo, né? A gente quer fazer alguma coisa pelos nossos irmãos que estão nessa situação difícil lá, oremos. A gente não precisa ficar compartilhando cena sangrenta para mostrar que a gente está condoído e tudo mais, né? A gente não sabe como as pessoas vão receber aquelas cenas fortes, vão reagir àquilo. Vamos orar, gente, orar a Jesus, para que Ele pacifique esses corações, né? E o tempo está acabando, eu vou terminar então de ler só aqui esse parágrafo, né? Olha, meus filhos, há muitas sombras, não, já li, porque o bem se apresenta com timidez, né? Por isso mesmo, espírita seja. Olha, por isso mesmo, espírita seja a nossa definição. Se necessário for perder as pobres moedas de César para preservar a inteireza do conteúdo da mensagem, confiemos em Deus, o supremo doador, que nunca nos deixou órfãos e jamais nos deixará em abandono. E é uma mensagem longa, ainda teria muito aqui para ler, mas não vai dar, né? Aí, assim, eu vou ler só o último parágrafo, né? E fica o convite para quem quiser. Ele fala da oração. Olha, a oração é o elixir de longa vida que nos proporciona os recursos para preservar os valores de edificação, preservando no trabalho iluminativo. Meus filhos, estes são os dias chegados. Tende ânimo. Preservai a coragem, sede fiéis, valorizando a vida e vivendo em família com elevação, para implantardes na terra a família ideal cujos membros vinculados ao reino de Deus sejam realmente irmãos. Que o Senhor nos abençoe. São essas as palavras dos trabalhadores do mais além, que por nosso intermédio fazem-nas chegar às vossas mentes e aos vossos corações. Com o carinho paternal de sempre, o servidor humílimo Bezerra. Então ele, né, palavras de encorajamento que veio de mais alto e ele é o porta-voz, né? E através da mediunidade do Divaldo chega para nós. Então que a gente possa ouvir esses conselhos. Agradeço a todos, né? Tenham uma boa semana, fiquem com Deus. Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem. Nós vamos ver hoje, nessa segunda parte de nossas reflexões, sobre um texto do livro Estude e Viva. Esse livro foi psicografado por dois espíritos, André Luiz e Emmanuel, e a psicografia também por dois médiuns, um o Chico Xavier e o outro o Valdo Vieira. O título é Na Hora da Crítica, é o capítulo 2, aliás, o capítulo 22 desse livro, Na Hora da Crítica. Eu vou ler aqui. Salientamos a necessidade de moderação e equilíbrio ante os momentos menos felizes dos outros. No entanto, há ocasiões em que as baterias da crítica estão assestadas contra nós. Então, precisamos tomar cuidado ao falar sobre situações negativas referentes a vivências de outras pessoas. Afinal, não gostamos que nos critiquem sobre as nossas atitudes, nossas escolhas e vivências. Afinal, todos nós estamos sujeitos a situações negativas, mas que somente mais tarde concluímos que foi uma má escolha. Mas tudo é aprendizado, somos espíritos ainda impuros e temos muito a aprender. Teremos
Tem um ditado que diz: não devemos fazer aos outros o que não queremos que nos façam. Portanto, se não queremos que falem mal de nós ou nos prejudiquem, devemos não fazer o que já sabemos que não é bom. Costumamos não nos importar em falar mal de outras pessoas, mas quando se referem a nós, consideramos a questão como sendo diferente. Mas não é diferente, não é? Afinal, o outro é um ser sensível como cada um de nós, ou talvez até mais sensível. Então vamos ver, continuando a leitura. Junto de amigos, quando opositores, ouvimos objurgatórias e reprimendas, e não raro tombamos mentalmente em revolta ou depressão. Azedume e abatimento, porém, nada efetuam de construtivo. Em qualquer dificuldade, irritação ou desânimo, apenas obscurecem situações ou complicam problemas. Então, como devemos agir quando falam mal de nós, quando comentam sobre nossas vivências infelizes? Como devemos agir? Se ficarmos deprimidos, abatidos, os problemas podem ficar mais complicados. Os espíritos nos aconselham a não ficarmos deprimidos, revoltados e muito menos buscarmos o revide. Afinal, Jesus demonstrou em vários momentos de suas vivências aqui na Terra que devemos perdoar e até auxiliar aqueles que nos prejudicaram ou que nos prejudicam. E no final de sua existência aqui na Terra, Jesus diz: perdoai-os porque não sabem o que fazem. E se Jesus veio aqui para nos ensinar a viver as leis divinas, então não devemos nos entregarmos à tristeza, à revolta e à vingança, muito menos, não é? É fácil perdoar? Não em muitas circunstâncias, afinal somos espíritos imperfeitos, mas como vamos aprender a agir como Jesus? Se não exercitarmos os seus ensinamentos, nós já estamos no 3º milênio deste planeta. Já é tempo de perdoarmos uns aos outros com mais facilidade e também tomarmos mais cuidados para não ofender o próximo, que pode ser um amigo ou alguém que cruza o nosso caminho por alguns instantes. O que devemos fazer então? Como agir ante as críticas que recebemos? Continuemos a leitura e encontraremos os recursos para essas situações. Continuando a leitura. Atingidos por acusação e censura, convém estabelecer minucioso autoexame. Articulemos um intervalo preciso em nossas atividades a fim de orar e refletir, vasculhando o imo da própria alma. Analisemos sem a mínima compaixão por nós mesmos todos os acontecimentos que nos ditam a orientação e a conduta, sopesando, ou seja, analisando fatos e desígnios que motivaram as advertências em lide, com rigorosa sinceridade. Se o foro íntimo nos aponta falhas de nosso lado, tenhamos suficiente coragem a fim de repará-las, seja solicitando desculpas aos ofendidos ou diligenciando, ou seja, dedicando-se, empenhando-se, esforçando-se meios de sanar os prejuízos de que sejamos causadores. Então vemos que o que os espíritos nos aconselham? Buscar o silêncio e a tranquilidade e se dispor a refletir sobre a ofensa recebida, se perguntando a si mesmo, né? Cada um de nós perguntando a nós mesmos questões como: eu errei? Como e em qual momento? O que fiz ou deixei de fazer? Por que fiz isso ou disse tal coisa? Se concluímos que erramos, então precisamos reparar de alguma forma, pelo menos com um pedido de desculpas, ao invés de ignorar o fato ou discutir ou negar o fato. Procuremos retratar, pedindo desculpas ou procurando sanar o erro cometido. Continuando a leitura. Entanto,
Se nos identificamos atentos ao dever que a vida nos atribui, se intenção e comportamento nos deixam seguros, quanto ao caminho exato que estamos trilhando, em proveito geral e não em exclusivo proveito próprio, saibamos acomodar-nos à paz e à conformidade. E, embora reclamação e tumulto nos cerquem, prossigamos adiante. Na execução do trabalho que nos compete, sem desespero e sem mágoa, convencidos de que, acima do conforto de sermos imediatamente compreendidos, vige a tranquilidade da consciência no cumprimento de nossas obrigações. Então, vemos que, se temos certeza que estamos agindo dentro da lei do amor, da caridade, da fraternidade, temos tudo para mantermos a consciência tranquila, a calma. Não podemos nos desequilibrar ou criar situações desnecessárias por causa de palavras vãs. Se estamos conscientes que agimos dentro da lei do bem, tranquilizemos e continuemos com as nossas tarefas com amor e dedicação. Santo Agostinho nos aconselha a todas as noites, antes de dormir, refletir sobre como foi o nosso dia, pois assim nos conheceremos melhor e poderemos identificar os aspectos em nós que precisamos aperfeiçoar. Essa mensagem de Santo Agostinho está na questão 918 do Livro dos Espíritos. Continuando o texto, ele tem um subtítulo, cujo subtítulo é 3 conclusões. O tempo concedido ao espírito para uma reencarnação, por mais longo, é sempre curto, comparado com o serviço que somos chamados a realizar. Importante, assim, o aproveitamento das horas. Aprender a amar, adquirir conhecimentos suficientes dentro das leis de Deus, da lei do amor e até das leis da natureza mesmo, né, da matéria, para que possamos desenvolver os nossos pensamentos, compreender melhor os ensinamentos do Cristo, as leis divinas, e assim praticarmos melhor a lei do bem, entendermos e praticarmos melhor a lei do bem. E, obviamente, como nossos conhecimentos já, o tanto de conhecimentos que temos, por pouco que seja dentro do Espiritismo, sabemos que nós temos que evoluir, né? Nós temos que muito aprendizado, muito a aprender, melhor dizendo, e uma encarnação não é suficiente, né? São muitas que teremos para compreendermos melhor as leis de Deus e sabemos praticar e entender as vivências do Cristo e assim nos esforçarmos para desenvolver a nossa capacidade de amar, compreender, respeitar e também saber fazer as escolhas para que possamos estar sempre em paz com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, lembrando de Jesus nos seus últimos momentos, né? Apesar de todo o sacrifício pelo qual passou, em nenhum momento ele se rebelou, se ofendeu, ao contrário, pediu ao Pai eterno que perdoasse os ofensores, pois não sabiam o que estavam fazendo. Continuando a leitura, meditemos no gasto excessivo de forças em que nos empenhamos levianamente no trato com assuntos da repartição de outrem. Quantos milhares de minutos e de frases esbanjamos por décadas, sem a mínima utilidade, ventilando temas e questões que não nos dizem respeito? Para conjurar essa perda inútil, reflitamos em 3 conclusões de interesse fundamental. Então, quanto tempo do nosso dia nós perdemos observando coisas que nós não podemos mudar nada, fazer nada. Claro que nós devemos conhecer, né, muitas coisas que ocorrem até para aprendizado,
Mas, por exemplo, assistimos programas de TV que demonstra muita agressividade, pode ser até uma realidade, mas o que podemos aprender, né? O que podemos fazer é orar pelas pessoas, né, que estão sofrendo ou que criam situações difíceis para outros, mas buscar esses interesses, esses conhecimentos, essas vivências negativas não estarão nos auxiliando, poderão nos deixar até um tanto quanto pessimista. Então aqui ele está falando nesse texto que que para conjurar essa perda inútil, reflitamos em 3 conclusões de interesse fundamental. Eu vou ler os 3 interesses, depois ler o que eles explicam sobre isso. O que os outros pensam, o que os outros falam e o que os outros fazem. Né? Então, são 3 itens que ele vai comentar aqui para nós, né? O que os outros pensam? Aquilo que os outros pensam é a ideia deles. Não podemos usufruir-lhes a cabeça para imprimir-lhes as interpretações que são capazes diante da vida. Um indígena e um físico contemplam a luz, mantendo conceitos absolutamente antagônicos entre si. Acontece o mesmo na vida moral. Precisamos nutrir o cérebro de pensamentos limpos, mas não está em nosso poder exigir que os semelhantes pensem como nós. Então, nós não temos poderes nem direitos, né, de mudar o que os outros pensam, muito menos sabemos o que os outros pensam, né, e querer exigir que as pessoas pensem dessa ou daquela maneira não é da nossa responsabilidade, né? O problema maior para nós são os nossos pensamentos. Nós temos que nos voltar para nossos pensamentos, porque dependendo de como pensamos, podemos fazer boas escolhas ou más escolhas. Agora, o outro item. O que os outros falam? A palavra dos amigos e adversários, dos conhecidos e desconhecidos, é criação verbal que lhes pertence. Expressam-se como podem e cometem as ocorrências do dia a dia com os sentimentos dignos ou menos dignos de que são portadores. Efetivamente, é dever nosso cultivar a conservação criteriosa, contudo, não dispomos de meios para interferir na manifestação pessoal dos entes que nos cercam, por mais caros que sejam. Me desculpe, eu li errado aqui. Efetivamente, é dever nosso cultivar a conversação criteriosa. Contudo, não dispomos de meios para interferir na manifestação pessoal dos entes que nos cercam, por mais caros que sejam. Então, aqui, nós que temos esses conhecimentos, temos que cuidar dos nossos pensamentos e cuidar da fala que temos, né? O que vou falar, né? O que eu vou falar vai auxiliar a pessoa, vai esclarecer alguma coisa? Se não for, devemos calar, né? Porque tudo que nós falamos e fazemos tem uma energia vibratória que vai para o espaço e cria, né? É uma vibração. Se eu estou falando mal, fazendo uma coisa com más intenções, estou vibrando negativamente e essas vibrações, elas viajam pelo espaço e têm consequências que retornam para nós, porque as consequências voltam para nós pelo que fazemos, pensamos e dizemos. Tem uma vibração, tudo tem uma vibração e tem uma lei do retorno. Agora vamos ver sobre o que os outros fazem.
A atividade dos nossos irmãos é fruto de escolha e resoluções que lhes cabem. Sabemos que a sabedoria divina não nos criou para cópias uns dos outros. Cada consciência é domínio à parte. Deus deu origem, a origem a todos os seres que existem no universo, mas Ele deu a liberdade das escolhas de cada um. Ninguém é igual a ninguém, Cada um tem a sua individualidade e isto, bem aproveitado em falas e autos, podemos aprender coisas boas uns com os outros. Podemos nos auxiliar uns aos outros. Continuando a leitura. As criaturas que nos rodeiam, de certo que agem com excelentes intenções, nessa ou naquela esfera de trabalho. E se ainda não conseguem compreender o mérito da sinceridade e do serviço ao próximo, isso é problema que lhes pertence e não a nós. Fácil deduzir que não podemos fugir à ação nobilitante a benefício de nós mesmos, mas não nos compete impor nas decisões alheias que o próprio Criador deixa livres. Deus criou as leis do universo, E nós temos também a liberdade de escolhas, mas a lei de Deus nos orienta a seguirmos o caminho do bem, porque o caminho do bem sempre trará boas consequências para nós. Mas, se não fazemos uso dessas leis, essa prática da lei do amor, nós teremos as consequências que fogem à lei do amor. Então, cada um de nós tem pessoas que fazem coisas erradas e não acontece nada para eles, aparentemente, porque muitas coisas que erramos, elas não aparecem nessa encarnação, Então, existe a lei do retorno, vamos dizer assim, se nós cometemos um erro grave, muitas vezes reencarnamos várias vezes ou muitas vezes para adquirirmos condições de passar pela prova que um dia criamos para outras pessoas. Então, nada fica esquecido e apagado, porque todos nós temos que evoluir, E Deus criou as leis de forma tal que nos orienta a buscarmos essa perfeição relativa que todos os seres humanos têm a potencialidade e a possibilidade que com certeza chegará a essa perfeição relativa. Agora eu vou ler o último parágrafo do texto. À vista disso, cooperemos com os outros e recebamos dos outros o auxílio de que carecemos, acatando a todos, mas sem perder tempo com o que possam pensar, falar e fazer. Em suma, respeito para os outros e obrigação para nós. Então, nós podemos auxiliar, podemos pedir auxílio, podemos receber esse auxílio das pessoas, mas o que as pessoas pensam, ou falam, ou fazem, é uma questão delas, É uma obrigação delas. Assim como cada um de nós temos a nossa, os outros têm a deles. E cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Então, eu gostei muito desse texto porque deixa bem claro o que é de nossa responsabilidade e o que é do outro e como podemos agir dentro das leis divinas. E para finalizar, eu vou ler uma questão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o item 19. É uma pergunta que foi respondida por São Luís, em Paris, em 1860. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Resposta:
Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas, por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. A questão de número 20, continuando, no texto do Evangelho, também é bem interessante. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade, na opinião geral. Igualmente, repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar a expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Também a resposta de São Luís em Paris em 1860. Tem outras questões, mas não seria possível verificar, né? Todos tenham uma boa semana e vamos refletir sobre esses itens. Obrigada. Boa semana.